Vamos estudar sobre sílaba tônica e suas posições. Sílaba tônica, ela é diferenciada por ser a sílaba mais forte em uma palavra. É aquela que se pronuncia com mais intensidade. Veja a palavra fazenda. Fazenda! O zen é aquela sílaba que a gente falou com mais força. Ela é a sílaba tônica. Nós temos aqui alguns exemplos de palavras e para descobrir a sílaba tônica vamos pronunciar cada palavra chamando a palavra. Panela é o né, que é a sílaba tônica. Árvore é o ar. Fácil é o fá. Casa é o cá. Cadeira é o dei. Chaminé é o né. Todas essas sílabas sinalizadas são as sílabas tônicas. Observem que nas palavras que nós temos ar, fá e o né, elas são acentuadas e todas as sílabas acentuadas são as sílabas tônicas. Atenção, em cada palavra só existe uma sílaba tônica. Observe que sílaba tônica aparece em diferentes posições da palavra. Dependendo da posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação. Vamos aqui com 3 exemplos. Vítima, panela, chaminé. Observem que cada uma delas veio em diferentes posições dentro da palavra, então cada uma delas tem uma classificação. Vamos ver então a classificação da posição da sílaba tônica. Oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua última sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Proparoxítona é uma palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Exemplos. Professor. Vamos chamar a palavra e descobrir qual é a sílaba tônica. Professor. A sílaba tônica dessa palavra é o sor e ela está na última sílaba da palavra. Então, ela é oxítona, pois as palavras oxítonas são as que apresentam a última sílaba tônica. História. Vamos chamar a palavra. História. A sílaba tônica da palavra história é o tó, e ela está na penúltima sílaba da palavra. Então, ela é paroxítona, pois as palavras paroxítonas são aquelas que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Lágrima. Vamos chamar a palavra. Lágrima. A sílaba tônica da palavra lágrima é o lá. E ela está na antepenúltima sílaba da palavra. Portanto, ela é proparoxítona, pois as palavras proparoxítonas são aquelas que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Vamos testar seu aprendizado? Classifique as palavras conforme a sílaba tônica. Deem pause, tentem descobrir e depois vejam se acertaram. Dinheiro. Qual é a sílaba tônica e qual é a classificação da sílaba tônica? Muito bem, ela é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica dela é o nhei, dinheiro. Futebol. Qual é a sílaba tônica e qual a sua classificação? Muito bem, ela é uma palavra oxítona, pois a sílaba tônica é o bol, é a última sílaba, futebol. Passageiro. Qual é a sílaba tônica e qual é a sua classificação? Muito bem, ela é uma paroxítona, passageiro. Ela tem a penúltima sílaba tônica. Relâmpago. Qual é a sílaba tônica? Qual a sua classificação? Muito bem, ela é proparoxítona, relâmpago. A sílaba tônica é o lã, a antepenúltima. Celular. Qual é a sílaba tônica? Qual a sua classificação?
Muito bem, ela é oxítona. Celular. Ela tem a última sílaba tônica, o lar. Ônibus. Qual a sílaba tônica? Qual a sua classificação? Muito bem, ela é proparoxítona. Ônibus, a antepenúltima sílaba tônica.